E se Deus estivesse mostrando para você que aquela pessoa que te deixou está sofrendo em silêncio, e se o afastamento dela não foi vitória, e se foi o começo da dor que ela não consegue mais esconder, hoje eu vou te revelar 7 sinais claros de que Deus está te mostrando o sofrimento oculto de quem se afastou de você. E o sinal número 7, esse revela algo que quase ninguém percebe, mas muda tudo. Se alguém que você amava te abandonou, faça parte da nossa comunidade se inscrevendo em nosso canal, pois todos os dias temos mensagens de Deus para você. Ela é para todo o coração que ainda sangra em silêncio. Eu sei que dói. Você acordou e a pessoa não estava mais lá. Você ligou, não atendeu, você mandou mensagem, visualizou e ignorou, você chorou, ninguém viu, você orou pedindo respostas e Deus ficou em silêncio. Mas eu preciso te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga essa dor. O que parece abandono pode ser proteção. O que parece rejeição pode ser redirecionamento. E o que parece vitória para quem te deixou pode ser o início do deserto mais difícil que essa pessoa vai enfrentar. Porque tem algo que você ainda não entendeu. Quando alguém te abandona sem motivo, Deus não abandona essa pessoa sem consequência. Quando alguém te fere sem razão, Deus não deixa essa ferida sem resposta. E hoje você vai entender como Ele revela isso para você. Não para você se vingar, não para você sentir orgulho, mas para você entender que sua dor não foi em vão, que Deus viu tudo e que Ele está agindo mesmo quando você não vê. Sabe aquele sonho que se repete? Você acorda e ela estava lá, às vezes triste, às vezes calada, às vezes te olhando de longe. Não é coincidência, é revelação. A Bíblia diz em Jó 33, 14 e 16: Deus fala de um modo sim, de 2 modos, mas o homem não atende. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando dormem sobre a cama, então lhes abre os ouvidos e sela a sua instrução. Deus usa sonhos para te mostrar o que você não vê com os olhos naturais. E quando você sonha repetidamente com alguém que te abandonou, Deus está te revelando o estado espiritual dessa pessoa. Nos sonhos, você percebe detalhes. Você vê ela quieta, sem a mesma energia de antes. Você vê ela olhando para trás, como se tivesse perdido algo. Você sente uma tristeza que não é sua. Isso não é sua mente criando cenários, não é saudade inventando desculpas. É Deus te mostrando que enquanto você sofria aqui, ela começou a sofrer lá. Porque tem uma lei espiritual que não falha. Quem planta abandono, colhe solidão. Quem planta rejeição, colhe vazio. Quem planta ingratidão, colhe arrependimento. E Deus está te mostrando nos sonhos que essa pessoa está colhendo. Mas presta atenção. Deus não te mostra isso para você voltar correndo. Ele não te mostra isso para você tentar salvar quem te destruiu. Ele te mostra para você entender que Ele viu sua dor, que Ele não esqueceu o que você passou, que Ele não deixou passar em branco e que a justiça divina não falha. Você pode não ver com os olhos, mas Deus te mostra em sonhos, porque o que acontece no invisível sempre se manifesta no visível. E enquanto você acordava sozinho, chorando no travesseiro, ela estava perdendo a paz. Enquanto você implorava por respostas, ela começava a perder as certezas. Enquanto você se sentia descartado, ela começava a se sentir vazia. E Deus, na misericórdia dele, te permite ver isso. Não para você alimentar mágoa, mas para você entender que ele nunca saiu do controle. Então, se você tem sonhado com essa pessoa, presta atenção no que Deus está te mostrando. Porque o sonho repetitivo não é tormento, é revelação. Mas tem um segundo sinal ainda mais profundo, e esse você sente até fisicamente. Tem momentos que você simplesmente para.
Você está no meio do dia, trabalhando, dirigindo, assistindo algo, e de repente vem aquele aperto no peito, uma angústia que você não consegue explicar, um peso que não é seu. É como se algo estivesse errado com alguém, mas você não sabe quem. Até que o rosto dela aparece na sua mente e você entende. Isso é intercessão involuntária. A Bíblia fala em Romanos 8, 26, 27. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus está usando seu Espírito para captar a dor dela. Você foi abandonado, você foi rejeitado, você foi deixado para trás, mas seu coração ainda está conectado espiritualmente ao dela. E quando ela chora escondido, você sente. Quando ela se arrepende em silêncio, você pressente. Quando ela está em crise, você é atingido por uma angústia inexplicável. Porque Deus não corta as alianças espirituais da noite para o dia. Mesmo que ela tenha te deixado fisicamente, a conexão espiritual ainda existe. E Deus usa isso para te revelar que ela não está bem. Isso acontece em momentos aleatórios. Você pode estar orando por outra coisa e o nome dela invade sua mente. Você pode estar em paz e de repente vem aquele aperto. Você pode estar tentando seguir em frente e o peso volta. Não é ansiedade, não é depressão, não é fraqueza emocional, é revelação espiritual. Deus está te mostrando que enquanto você estava aqui, se reerguendo, ela estava lá se quebrando. Enquanto você clamava por cura, ela estava entrando no vale da dor. Enquanto você se fortalecia na presença de Deus, ela se enfraquecia na ausência da paz. Porque tem coisas que só Deus vê e Ele decide te mostrar, não para você se orgulhar da queda dela, mas para você entender que Ele nunca abandonou você, que Ele viu cada lágrima, que Ele ouviu cada oração e que Ele estava o tempo todo cuidando de tudo. Ele viu quando você chorou sozinho e Ele viu quando ela começou a chorar também. Ele viu quando você foi humilhado e Ele viu quando o orgulho dela começou a desmoronar. Ele viu quando você foi desprezado e Ele viu quando ela começou a colher o desprezo. Deus não é injusto. Ele não deixa ninguém plantar dor sem colher consequência. E Ele está te mostrando isso não para você comemorar, mas para você entender que Ele é justo, que Ele é fiel e que Ele nunca, nunca te esqueceu. Mas espera, porque o terceiro sinal vai te surpreender ainda mais. De repente alguém comenta: "Você viu como fulana está? Ela não anda bem não. Parece que as coisas não deram certo para ela. Ouvi dizer que ela está passando por uns problemas." E você congela, porque você não perguntou, você não foi atrás. Você não estava stalkeando nas redes sociais, mas a informação chegou até você. Isso é Deus confirmando o que Ele já tinha te mostrado nos sonhos e no coração. A Bíblia diz em Provérbios 26, 27, quem cava uma cova, nela cairá, e quem rola uma pedra, esta voltará sobre ele. Não é maldição, não é feitiçaria, é colheita. Quando alguém planta dor injusta na vida de outra pessoa, Deus permite que a semente volte, não porque Ele é vingativo, mas porque Ele é justo. E você está descobrindo por terceiros porque Deus quer que você saiba. Ele quer que você veja que Ele não ficou indiferente, que Ele não deixou passar, que Ele não ignorou o que você sofreu. Pessoas começam a te contar que ela perdeu aquilo que achava que era melhor, que o relacionamento que ela escolheu não deu certo, que a paz que ela buscava, ela não encontrou, que o que ela plantou na sua vida voltou para a vida dela. E você percebe uma coisa: ela não te deixou porque tinha algo melhor. Ela te deixou porque estava confusa,
porque estava cega, porque escolheu a ilusão no lugar da verdade, porque trocou o certo pelo incerto, e agora a ilusão acabou. E o que sobrou foi o vazio. O que sobrou foi a solidão. O que sobrou foi o arrependimento silencioso. E Deus está te permitindo saber disso, não por acaso, mas por propósito. Porque Ele quer que você entenda que, enquanto você estava sendo restaurado, ela estava sendo confrontada. Enquanto você estava sendo curado, ela estava sendo disciplinada. Enquanto você estava sendo promovido, ela estava sendo humilhada. Não porque Deus não ama ela, mas porque Ele não aceita injustiça. E quando alguém fere um filho de Deus sem motivo, Deus age. Mas cuidado com o que você faz com essa informação, porque Deus não te revela isso para você julgar. Ele não te revela isso para você esfregar na cara dela. Ele te revela para você perdoar, para você entender que ela também é humana, que ela também erra e que o sofrimento dela não é sua vingança, é a disciplina de Deus operando na vida dela. Deus não precisa de você para fazer justiça. Ele precisa de você para ser exemplo de perdão. Então, quando você descobrir por terceiros que ela não está bem, não comemore, ore, porque só quem foi curado consegue orar por quem feriu. E quando você ora por quem te machucou, você se liberta completamente. Mas tem um quarto sinal, e esse vai mexer profundamente com você. No começo, você sentiu raiva. Raiva pela traição, raiva pela mentira, raiva pela forma como ela te descartou. Depois, você sentiu indiferença. Você não queria mais saber. Você bloqueou, apagou, cortou contato. Você decidiu que ela não merecia mais nenhum espaço na sua vida. Mas agora, você sente compaixão e isso te assusta. Porque como você pode ter compaixão de quem te machucou tanto? Como você pode se importar com quem te abandonou? Como você pode sentir dó de quem não teve dó de você? Isso se chama transformação espiritual. A Bíblia diz em Mateus 5:44-45: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quando Deus cura sua dor, Ele substitui o ódio por compaixão. Quando Ele restaura seu coração, Ele tira a amargura e coloca misericórdia. Você não quer mais que ela sofra. Você não quer mais provar nada. Você não quer mais que ela pague pelo que fez. Você só quer que ela encontre paz. Você só quer que ela se reconcilie com Deus. Você só quer que ela seja curada também. E isso, meu irmão, minha irmã, é sinal de que você venceu. Não venceu ela. Você venceu a dor. Você venceu a mágoa. Você venceu o desejo de vingança. Porque enquanto ela estava perdida na culpa, você estava sendo restaurado no amor. Enquanto ela estava presa no arrependimento, você estava sendo liberto no perdão. Enquanto ela estava afundando no peso do que fez, você estava se erguendo na graça de Deus. Deus está te mostrando o sofrimento dela não para você ter pena, mas para você ter grandeza. Porque só quem foi curado consegue olhar para quem feriu e sentir compaixão. Só quem foi liberto consegue orar por quem aprisionou. Só quem foi restaurado consegue desejar restauração para quem destruiu. E quando você ora por ela, mesmo depois de tudo, Deus honra isso, porque você deixou de ser vítima e se tornou intercessor. Você deixou de esperar justiça humana e confiou na justiça divina. E isso muda tudo, porque agora você não está mais preso ao passado. Você está livre para caminhar para o futuro. E enquanto ela luta com o peso do que fez, você caminha leve, sabendo que fez a sua parte. Você perdoou, você orou, você entregou nas mãos de Deus e agora você está livre. Livre para amar de novo, livre para confiar de novo, livre para recomeçar. Mas o quinto sinal,
Esse começa a te mostrar o propósito maior de tudo isso. Tem um momento que você para e percebe. Você não é mais a mesma pessoa. Você cresceu, você amadureceu, você se fortaleceu. A dor que poderia te destruir, te reconstruiu. O abandono que poderia te quebrar, te moldou. A rejeição que poderia te afundar, te levantou. E você olha para trás e entende. Se ela não tivesse saído, você não teria crescido tanto. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus usou a dor para te promover. Ele usou a rejeição para te redirecionar. Ele usou o abandono para te preparar. Porque você não estava pronto para o que Ele tinha preparado para você. Você precisava ser quebrado para ser reconstruído mais forte. Você precisava ser ferido para aprender a se curar. Você precisava ser rejeitado para descobrir seu valor. E agora, você sabe coisas que não sabia antes. Você sabe que sua felicidade não depende de ninguém. Você sabe que sua paz não está nas mãos de nenhuma pessoa. Você sabe que Deus é suficiente. E isso te torna invencível. Porque agora você não busca validação em relacionamentos. Você busca propósito em Deus. Você não busca completude em pessoas. Você busca plenitude no Espírito Santo. E enquanto ela está sofrendo por ter perdido você, você está celebrando por ter encontrado a si mesmo. Você está mais forte, mais sábio, mais maduro, mais conectado com Deus. E Deus está te mostrando que o afastamento dela não foi perda, foi ganho, não foi fim, foi recomeço, não foi rejeição, foi redirecionamento. Mas o sexto sinal, esse te mostra algo que você nunca imaginou. De repente as coisas começam a acontecer. Aquela oportunidade que você tanto esperava aparece. Aquele projeto que estava parado anda. Aquela bênção que você orou por tanto tempo se manifesta e você percebe. Enquanto você estava preso naquele relacionamento, essas portas não se abriam. Mas no momento que você foi libertado, Deus começou a agir. A Bíblia diz em Isaías 43:18-19, não se lembrem das coisas passadas, nem considerem as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebem? Deus estava esperando você ser liberto para te promover. Ele estava esperando você soltar o passado para te entregar o futuro. Ele estava esperando você fechar aquele ciclo para abrir um novo. E agora você entende. Se ela não tivesse saído, você não estaria onde está hoje. Se ela não tivesse te deixado, você não teria recebido o que está recebendo agora. Porque tem bênçãos que só chegam quando você está livre. Tem promoções que só acontecem quando você está disponível. Tem propósitos que só se cumprem quando você está alinhado com Deus. E você estava preso. Preso emocionalmente, preso espiritualmente, preso num relacionamento que não era o plano de Deus. Mas agora você está livre e as portas que estavam fechadas estão se abrindo. Os sonhos que estavam travados estão se realizando. As promessas que estavam atrasadas estão se cumprindo. E Deus está te mostrando que enquanto ela sofre pelo que perdeu, você está celebrando pelo que ganhou. Enquanto ela olha para trás com arrependimento, você olha para frente com esperança. Enquanto ela se pergunta, e se eu tivesse ficado? Você agradece a Deus por ter sido libertado, porque Deus não te tirou dela para te deixar vazio. Ele te tirou dela para te encher de propósito. Mas o sétimo e último sinal, esse é o mais profundo de todos. E vai mudar completamente a forma como você vê tudo isso. Esse é o sinal que muda tudo. Porque Deus te revela algo que você não conseguia ver antes. Ela não te deixou porque você não era suficiente. Ela te deixou porque ela não estava pronta. Ela não te abandonou porque você não valia a pena. Ela te abandonou
porque ela não sabia o valor que você tinha. A Bíblia diz em Isaías 55, 8, 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus permite afastamentos para proteger você, para te livrar de alianças que iam te destruir, para te poupar de relacionamentos que iam te esgotar, para te preservar de compromissos que iam te desviar do propósito. E enquanto você chorava pelo que perdeu, Deus estava preparando o que você ia ganhar. Agora você entende. Se ela tivesse ficado, você não teria crescido tanto. Se ela não tivesse saído, você não teria descoberto sua força. Se ela não tivesse te deixado, você não teria encontrado a si mesmo. Se ela não tivesse te rejeitado, você não teria buscado a Deus com tanta intensidade. Porque tem crescimentos que só acontecem na dor. Tem revelações que só vêm no deserto. Tem encontros com Deus que só acontecem quando você está sozinho. E Deus usou o afastamento dela para te aproximar dele. Ele usou a rejeição dela para te fazer buscar a aceitação dele. Ele usou o abandono dela para te fazer entender que ele nunca te abandona. E agora você percebe. O que você achava que era o pior momento da sua vida foi o melhor. O que você achava que era maldição era a bênção disfarçada. O que você achava que era o fim era só o começo. E Deus está te mostrando que ela está sofrendo não porque Ele é cruel, mas porque ela precisa aprender. Ela precisa entender que abandonar quem te amava de verdade tem consequências. Que trocar o certo pelo errado tem preço, que rejeitar o plano de Deus traz vazio. Que desprezar quem Deus colocou na sua vida gera arrependimento, mas você está sendo promovido, você está sendo restaurado, você está sendo preparado para algo muito maior. E enquanto ela olha para trás com arrependimento, você olha para frente com esperança. Enquanto ela se pergunta, por que eu fiz isso? Você agradece, obrigado Deus por ter permitido isso. Enquanto ela tenta voltar no tempo, você está construindo o futuro. Porque Deus não te tirou dela para te deixar sozinho. Ele te tirou dela para te dar o melhor. E o melhor ainda está por vir. O melhor ainda vai chegar. E quando chegar, você vai entender completamente por que tudo isso precisou acontecer. Então, hoje eu quero te dizer uma coisa que você precisa gravar no seu coração. Se Deus está te revelando o sofrimento de quem te deixou, preste muita atenção, porque Ele não faz isso por acaso. Ele faz isso para você entender 3 verdades fundamentais. Primeira verdade, sua dor não foi em vão. Deus viu cada lágrima, Deus registrou cada oração, Deus ouviu cada lamento e Deus agiu. Segunda verdade, você não precisa de vingança, porque Deus já está cuidando disso do jeito dele, no tempo dele. Você não precisa fazer nada, você só precisa confiar. Terceira verdade, você está pronto para seguir em frente, porque só quem foi curado consegue olhar para trás sem dor. Só quem foi liberto consegue falar do passado sem amargura. Só quem foi restaurado consegue perdoar completamente. A Bíblia diz em Salmos 35, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sua noite acabou, sua manhã chegou. E Deus está te mostrando que enquanto você sofria, Ele estava trabalhando. Enquanto você chorava, Ele estava planejando. Enquanto você se sentia rejeitado, Ele estava te promovendo. Enquanto você achava que estava perdendo, Ele estava te preparando para ganhar. E agora você entende. O afastamento não foi o fim, foi o recomeço.
Não foi perda, foi ganho. Não foi rejeição, foi redirecionamento. Não foi abandono, foi libertação. E Deus está te dizendo hoje: eu vi tudo, eu sei de tudo e eu estou cuidando de tudo. Você não precisa mais olhar para trás, porque o que Deus preparou para frente é infinitamente maior do que tudo que ficou para trás. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, receba essa palavra no seu coração. Você não foi abandonado, você foi preservado. Você não foi rejeitado, você foi protegido, você não foi descartado, você foi redirecionado e Deus está te revelando o sofrimento de quem te deixou não para você voltar, mas para você seguir em paz, para você entender que Ele nunca saiu do controle, para você saber que a justiça divina é real. Declare comigo agora em voz alta: eu perdoo quem me deixou. Eu libero quem me feriu, e eu confio que Deus está cuidando de tudo. Repete isso quantas vezes for necessário até sentir a liberdade entrar no seu coração, porque a liberdade vem quando você solta, a paz vem quando você perdoa, e a restauração vem quando você confia. Deus está no controle, Ele sempre esteve, Ele nunca saiu. E Ele vai te levar exatamente para onde você sempre sonhou estar. Receba essa bênção agora, neste momento. Que Deus restaure tudo que foi tirado de você. Que Ele cure toda a dor que você carregou em silêncio. Que Ele feche toda ferida que ainda sangra. E que Ele te prepare para o novo que está chegando. Um novo amor, um novo propósito, uma nova versão de você. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra tocou seu coração de alguma forma, deixe um super thanks. Você não tem ideia do quanto isso ajuda, porque todo dia tem uma palavra nova para fortalecer sua fé. E nos comentários aqui embaixo, escreve essa frase: eu confio no tempo de Deus. Porque quando você declara com sua boca, você ativa a fé no seu coração. E quando você ativa a fé, Deus age. Agora eu quero que você assista esse próximo vídeo aqui do lado, porque Deus tem mais uma palavra poderosa para você hoje. E eu prometo, vai valer muito a pena. A gente se vê lá. Que Deus continue te abençoando e te restaurando. Vai em paz.